Olá pessoal do Geek Crítica, vamos aqui a mais um videozinho, dessa vez ainda dando uma pausa nos álbuns de arte que nós temos mostrado aqui no nosso canal. Eu vou mostrar aqui uma bibliografia, eu acho que se não estão todos os meus aqui, está a maioria dos livros que eu já li sobre a história das histórias em quadrinho, tá? Vários livros aqui são essenciais para você conhecer essa história. É uma história fascinante para quem é fã de quadrinhos, nerds, geeks e associados. Alguns trabalhos aqui excepcionais, alguns de ilustradores, outros contando mais a história no Brasil, outros mais a história lá fora, mas todos são muito bons. Eu vou dar só uma panorâmica, eu não vou folhear os livros não, é meramente vocês terem uma ideia de algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, o autor Gonçalo Júnior. Gonçalo Júnior fez trabalhos, tem muitos livros, tem uma meia dúzia de livros publicados falando sobre a história das histórias em quadrinhos. Esse aqui é a Subversão pelo Prazer, do Gonçalo Júnior, é sobre o Milo Manara, que é um dos meus artistas favoritos. Tenho apresentado álbuns dele aqui no nosso canal, né? Subversão pelo Prazer, do Gonçalo Júnior. Aqui um americano, esse aqui já é americano, é o Pancadaria, por dentro do épico conflito entre a Marvel e a DC, fazendo um panorama da história das duas editoras, uma muito mais antiga, a outra mais moderna, e de quem é que anda ganhando esse combate histórico aqui. É um livro muito interessante, muito legal. Pancadaria, por dentro do épico conflito Marvel-DC, do Reed Tucker. Aqui, um coleguinha nosso aqui da internet, um cara que faz um trabalho muito bom no canal dele lá, o Rodrigo Talayer, desculpa, Rodrigo, ter falado errado, Talayer. O John Byrne, o gênio indomável, sem dúvida, o cara que é quase a história da história em quadrinho. Depois, eu costumo dizer que depois de Stan Lee e Jack Kirby é John Byrne, não tem como. Talvez até, talvez já na frente de alguém aí. Então, esse livro aqui é muito bom mesmo, um trabalho de pesquisa bacana que o Rodrigo fez aqui, merece ler, com certeza. Um que eu acho muito curioso, por causa de muitas curiosidades, esse cara aqui é o Grant Morrison, todo mundo conhece ele, escritor de muitas histórias do Batman. O Grant Morrison é praticamente uma enciclopédia de história em quadrinho, né? Sabe muito, principalmente do universo DC Comics. Então aqui é muito interessante que ele esclarece várias dúvidas, ele vai lá no âmago mesmo, lá no histórico, para contar histórias dos super-heróis. Não fala diretamente da indústria dos quadrinhos, nem de histórias de quadrinhos. Ele conta curiosidades sobre essa criação de super-heróis. O Império do Gibi, do Manuel de Souza e do Maurício Muniz, um trabalho maravilhoso, muito bacana, contando a história das histórias em quadrinhos da editora Abril aqui no Brasil, né? Essa guerra aí que houve aí entre duas editoras brasileiras e principalmente a história da editora Abril, que recuperou para o Brasil os quadrinhos. E a trajetória da Casa das Ideias no Brasil é um livro bom, um livro bem interessante, que traz um retrospecto de todas as editoras que publicaram Marvel no Brasil. É interessante, o livro é bom, tá? Também merece. Marvel Comics, novamente, a história secreta da Marvel, novamente, aí já um livro traduzido em português, mas de um autor americano. Então aqui é a história da editora Marvel Comics, também muito legal. Marvel Comics é a história secreta. Aqui volta o nosso autor aqui, o Gonçalo Júnior, A Guerra dos Gibis. Isso aqui é muito interessante, mas muito bacana mesmo, porque conta basicamente a guerra das editoras brasileiras, né? Desde a época, esse aqui vai um pouco mais longe, o outro aqui fala só da editora Abril. Esse aqui conta só a história da Marvel no Brasil, né? Conta um pouco desse período. Esse conta exclusivamente da editora Abril. Esse daqui não, esse aqui do Gonçalo Júnior, ele meio que rivaliza com
com esse daqui, que conta um pouco da história anterior à Editora Abril e posterior à Editora Abril. Esse daqui também vai por aí. Ele conta a formação do mercado editorial brasileiro e a censura aos quadrinhos de 33 a 64. Então é bem interessante, bem histórico, bem pré-história dos quadrinhos no Brasil. Do Gonçalo Júnior ainda, também o Maria Erótica, O Clamor do Sexo, que é um livro que conta basicamente a história daqueles famosos, da história do erotismo na editorial, o erotismo editorial no Brasil. Muito interessante. Aqui ele vai falar de vários assuntos: imprensa, pornografia, comunismo, censura, ditadura militar, etc. No período de 64 a 85. Também um documento histórico muito bom. O Deus da Sacanagem é a história do Carlos Zéfiro, né? E os seus livrinhos de catequese. Também é bem interessante, lá da pré-história dos quadrinhos no Brasil. Uma coisa bem underground mesmo. O Mundo das Impressões sai um pouquinho dessa estrutura aqui, porque conta a história da Editora Globo, antiga RGE. Né? Isso aqui é interessante e tal, mas é um livro encomendado pela Editora Globo. Então, a gente tem que ler com um senso crítico bem apurado, porque o negócio aqui foi encomendado ao Gonçalo Júnior, que já escreveu tantos outros livros aqui, a história da Editora Globo. Está meio floreado. O Baú dos Gibis, do Marco Ramone, a história dos quadrinhos no Brasil. É bem amplo, apesar de ser um livro pequeno, ele é bem amplo, ele conta toda a história dos quadrinhos no Brasil, inclusive quadrinhos nacionais. Bem interessante. E um detalhe, assim, né, que foge um pouquinho da história em quadrinho também, que é E Benício Criou a Mulher, do mesmo Gonçalo Júnior, que eu tenho aqui uma meia dúzia, contando a história do José Luiz Benício da Fonseca, o maior ilustrador brasileiro de todos os tempos, muito antigo, que fazia pin-ups, cartazes para cinema. Eu já publiquei, inclusive, um vídeo aí com os 2 álbuns dele, são de ilustrações. Um cara fantástico que fazia isso lá nos anos 60 e teve 60 anos de carreira ilustrando pôsteres de cinema, que foi o que ele ficou mais famoso. Tá, gente? Então, só que, ó, Gonçalo Júnior, esse aqui, Gonçalo Júnior, a maior parte é dele. A maior parte aqui é dele. Deixa eu ver se tem mais algum aqui dele. Não, aqui não, também não. E ainda tem mais umzinho aqui, Gonçalo Júnior. Então, da minha biblioteca que eu indico aqui de livros ligados à área dos quadrinhos, 6 são do Gonçalo Júnior. É realmente um escritor que se dedicou muito, um estudioso dos quadrinhos, tá? Então fica essa dica para vocês aqui. Livros que eu aconselho a você ler se você é um fã de quadrinhos brasileiros, americanos. Tem muita coisa bacana aqui, tá bom? Fica a dica aí e a gente se vê num próximo vídeo.